118 ou 119. O título do salmo é assim: Elogio da Divina Lei. A Divina Lei é a palavra de Deus. Preste atenção nessa leitura. Felizes aqueles cuja vida é pura e seguem a lei do Senhor. Eu não precisaria ler mais nada aqui deste salmo, porque só este versículo, só o versículo 1, ele já diz tudo. Olha o que ele diz: felizes aqueles cuja vida é pura e seguem a lei do Senhor, e seguem a palavra do Senhor, e seguem a Sagrada Escritura, e seguem aquilo que Deus nos ensina na Bíblia Sagrada. Felizes os que guardam com esmero os seus preceitos e os procuram de todo o coração. Olha o que a Bíblia está dizendo. Felizes os que guardam os preceitos e procuram de todo o coração. Versículo 3: os que não praticam mal, mas andam em seus caminhos. Versículo 4: impusestes vossos preceitos para serdes observados fielmente. Gente, a Bíblia é clara. A própria Bíblia está falando da Bíblia, que estes preceitos foram colocados para serem observados fielmente. Oxalá se firmem os meus passos na observância de vossas leis. Não serei então confundido se fixar os olhos nos vossos mandamentos. Eu vos louvarei com reto coração. Uma vez instruído em vossos justos decretos, guardarei as vossas leis. Não me abandoneis jamais. Então a própria palavra de Deus, ela está dizendo isso, que aqueles que observam, que cumprem, que obedecem à palavra de Deus, são felizes. Aqueles que obedecem à palavra de Deus praticam o bem. Aqueles que obedecem à palavra de Deus, eles estão guardados de fazer mal. São pessoas que estão apartados, afastados de tudo que é ruim, de tudo que não presta, de tudo que é maldição. Aqueles que leem a palavra de Deus e colocam em prática na sua vida a palavra de Deus, eles estão guardados por Deus. E por causa disso eles são felizes. Qual é o nosso maior desejo? É a felicidade. Se colocasse duas coisas para você escolher, fala assim: olha, o que você prefere? O dinheiro ou a felicidade? O que você ia escolher? Felicidade. Se colocasse assim: o que você prefere? A fama ou a felicidade? Você ia escolher o quê? Felicidade. Se colocasse para você assim: o que você prefere? Ser o presidente do Brasil ou ser feliz? O que você ia escolher? Ser feliz. Por quê? Porque a fama não traz felicidade, o dinheiro não traz felicidade, o poder não traz felicidade. Tem muita gente que é rico e não é feliz. Tem muita gente que tem poder e não é feliz. Tem muita gente que é famoso e não é feliz. É só a gente lembrar daquela cantora, o nome dela é inglês, eu não sei falar inglês, né? Mas era mais ou menos Amy House, um negócio assim. Era uma cantora muito famosa. Ela tinha uma voz lindíssima, uma voz poderosa. Mas a mulher, ela era infeliz, ela tinha um vazio dentro dela, que ela tentava preencher usando drogas, que ela tentava preencher fazendo baderna, fazendo bagunça nos shows. Ela tinha fama, muita fama. Ela tinha dinheiro, muito dinheiro. Ela tinha poder, muito poder. Mas aquela mulher, ela era infeliz. Por quê? Porque ela não colocava na vida dela a palavra de Deus, ela não tinha nem conhecimento da palavra de Deus, por isso ela tinha tudo que era material, mas ela não tinha felicidade. E aquela mulher, com tudo nas mãos, morreu jovem, de tanta droga,
de tanta bebida, de tanta coisa ruim que ela fez com ela mesma. Então, se a felicidade é o bem mais precioso, se a felicidade é aquilo que nós procuramos nessa terra, então qual é o caminho que nós temos que percorrer para alcançar a felicidade? É a palavra de Deus. A palavra de Deus. E é isso que o Senhor está dizendo. Felizes aqueles cuja vida é pura e seguem a lei do Senhor. Olha um outro detalhe que a palavra de Deus está dizendo. Felizes aqueles cuja a vida é pura. O que é uma vida pura? É apartar do mal. Como eu disse, uma pessoa que usa droga não tem a vida pura. A vida dela é manchada, a vida dela é suja. Ela está mergulhada na lama. Uma pessoa que vive na mentira, vive enganando as pessoas, passando a perna nas pessoas, ela tem a vida suja. Ela é uma pessoa imunda. E quando ela passa a perna numa pessoa para ganhar vantagem em alguma coisa, a pessoa pode até conseguir a vantagem, mas não vai ser feliz, porque vai viver atormentado a vida inteira. Então, a palavra de Deus está dizendo que precisamos ser puros. O homem que é casado, a mulher que é casada, para a pessoa ser feliz, ela tem que ser fiel ao seu companheiro, ao seu marido, à sua esposa. Uma pessoa que é casada, um homem que é casado, a mulher que é casado, e fica tentando enganar o seu cônjuge, que fica tentando arrumar aí um namoro fora do casamento, que fica tentando arrumar prazer fora do casamento, a pessoa pode até conseguir, pode até ter prazer no instante, no momento, mas depois, na hora que volta para casa, que a pessoa coloca a mão na consciência, ela fica angustiada. Porque quando nós não praticamos o bem, nós não somos felizes. Porque felizes são aqueles cuja vida é pura e seguem a lei do Senhor. Quem está na igreja não é bobo. Quem está na igreja não está perdendo tempo. Nós ouvimos as pessoas falarem isso. Deixa de ser boba, você é jovem. Eles deixam. Vai curtir a vida, Franciane. Você está na igreja uma hora dessa, 7 horas da noite, você podia estar no boteco aí, uma roupa quase nua, igual muitas mulheres estão agora, por causa do calor, de pernas para o ar, enchendo a cara de cerveja, cheia de homem ao seu redor. Você é bonita, você é inteligente. Então, as pessoas olham para a gente e imaginam isso, pensam que a gente é bobo, mas na verdade, a lógica de Deus é diferente. Nós estamos aqui porque nós sabemos que é em Deus que está a felicidade. A felicidade não está nas coisas, a felicidade não está naquilo que é exterior, a felicidade está em Deus. Nada, vamos colocar isso na nossa cabeça, nada vai nos dar a felicidade verdadeira e completa. Nada neste mundo vai nos dar. Porque muitas vezes nós ficamos pensando assim, se eu tivesse tal coisa, eu seria feliz. É besteira, porque no dia que a gente consegue, nós caímos numa tristeza. Por quê? Porque nós conseguimos e o vazio do nosso coração não é preenchido. É igual uma criança, já viu a criança quando quer um brinquedo? A criança vê um carrinho lá na loja e fica louco querendo um carrinho. Mãe, eu quero um carrinho, mãe, me dá o dinheiro para comprar um carrinho, mãe, eu quero um carrinho. Aí a mãe vai lá, pega o dinheiro e dá, toma aqui meu filho, vai lá comprar. A criança sai correndo na loja, chega lá com o carrinho bonito, vem toda feliz, sorridente, chega em casa, aí começa a brincar com o carrinho, brinca um dia, brinca 2, brinca 3, aí depois já falha um dia, brinca no outro, aí já falha 2 dias, brinca no outro, aí daí a pouco o carrinho está jogado lá no canto. Por quê? Porque as coisas materiais não nos trazem a felicidade verdadeira, trazem felicidade momentânea. E aí nós assistimos a televisão e vemos as pessoas sorrindo, felizes, nas festas, nas baladas da vida. Vemos aquelas propagandas da cerveja,
o verão está chegando, o verão é isso, o verão é aquilo, né? Aí os homens olham lá no verão, né? E vê aquela mulher toda bonitona e falar: oh, se eu tivesse uma mulher daquela, eu seria feliz, né? E as mulheres olham assim e falam: oh, mas se eu tomasse uma cerveja, eu ia ficar bonita igual essa mulher. Por ilusão, isso se chama técnicas de marketing. As técnicas de marketing, elas são estudadas minuciosamente. Os pesquisadores estudam como é que funciona o nosso cérebro. Eles sabem que se colocar uma mulher bonita na propaganda, vai chamar a atenção dos homens. Eles sabem que se colocar uma mulher bonita na propaganda, as mulheres vão pensar que se tomar aquela cerveja vai ficar bonita, vai ficar nova. Pura ilusão. É uma armadilha do nosso cérebro. Então, Deus está nos dizendo: felizes os que guardam com esmero os seus preceitos, procuram de todo o coração. A palavra de Deus, ela é igual ao manual. O que é o manual? O manual é assim: quando você vai lá na loja, fazendo calor agora, né, nessa época, você vai na loja, você compra um ar-condicionado novinho. Aí você traz o ar-condicionado. Você vai deixar o manual na loja? Sim ou não? Por quê? Porque senão você não vai saber nem ligar, né? Você traz o manual, pede o técnico para instalar. A primeira coisa que você faz é abrir o manual. Aí você vai ver como é que você vai fazer para usar aquele aparelho. Porque se ele tiver que ligar numa tomada de 110 e você enfiar em uma tomada de 220, o que vai acontecer? Vai queimar, né? Se você não tiver manual, não saber onde é que tem um botão para aumentar ou diminuir lá a temperatura, o que vai acontecer? Ou vai ficar gelado demais ou vai ficar quente demais? Então, nós precisamos do manual para ter um bom uso do ar-condicionado. A palavra de Deus, ela é um manual para a nossa vida. Se a gente não lê a palavra de Deus, nós não vamos saber viver bem, nós não vamos saber onde é que está a felicidade, nós vamos viver perdido igual as pessoas vivem, assistindo novela, assistindo filme, assistindo não sei o quê, escutando as músicas aí do mundo, né? Qual que é a música do momento agora? Qual que é a música que está tocando mais nas rádios? Alguém sabe? Eu também nem sei mais. Oi? Nem escuta rádio mais, né? Ah, é a música do Tatu aí que está rodando na cidade, né? Infelizmente é de Gelaúba. A música do trator fala o quê? Que o rapaz está no trator que leva a mulher para fazer amor. Então, gente, olha só. Adultério é pecado grave. Fornicação é pecado grave. A palavra de Deus, ela só dá direito à relação sexual entre um homem e uma mulher casada na igreja diante de Deus. Tudo que for fora disso é pecado. Não adianta bater o pé, não adianta esfriar. E as pessoas escutam aquilo, né? Eu não sei na cabeça das mulheres, mas da cabeça dos homens eu sei. Fico escutando aquela música e fica pensando assim: não, acho que eu vou comprar um trator, eu vou arrumar uma namorada bem bonita e vou levar para a fazenda. Não tem dinheiro, não tem fazenda, não tem nada. Mas fica escutando aqui e alimentando uma ilusão. Mas aí o que a gente tem que fazer? Tem que ler o manual. Igual o carro também tem o manual dele. A moto tem o manual. Ela fala de quando em quanto tempo tem que trocar o óleo, fala de quando em quanto tempo tem que dar a revisão. O carro também ele tem um manual, por exemplo, quando a pessoa vai fazer uma viagem, antes de sair, ela tem que levar na oficina, mandar fazer a revisão, porque no meio da estrada o carro pode dar um problema. Eu me lembro que eu estava estudando em Salinas, e quando a gente estava na sala de aula e estudando, nós estudamos um pátio bem alto, parecia um estômago assim, parecia uma bomba.
E aí todo mundo assustou na hora, porque foi muito forte. A gente estava dentro da sala de aula estudando. E aí o pessoal perguntava o que foi, o que aconteceu. E alguns já levantaram, já começaram a olhar para fora. E aí chegou a notícia: olha, o ABR passava perto da escola e veio a notícia: olha, o carro acabou de bater na árvore, na beira da estrada. E aí nós saímos da sala de aula e descemos. Quando nós chegamos lá, estava o carro batido. Não esqueço disso nunca mais. É a primeira vez que eu vi esse acidente de perto. O carro batido na árvore, todo congelado. E parece que já tinha tirado uma pessoa.